Gente, quem perdeu alguma das devocionais passadas, dessas 2 semanas, a partir de amanhã já vai estar disponível no YouTube. Então, a cada dia eu vou estar subindo uma aula, tá? Então, se você quiser rever, se você quiser assistir novamente, é só ir lá no meu canal, coloca o Elton Lemos no YouTube, que você vai encontrar bem fácil aí o meu canal e todas as aulas, todas as devocionais passadas. Como hoje é o fechamento, eu vou compartilhar com você o que a gente já estudou sobre finanças bíblicas, tá bom? O que a gente já estudou. Nós estudamos sobre planejamento na primeira segunda-feira da semana passada, né? Na segunda-feira. Aí, reserva de emergência, dívidas e controle financeiro, sécula, tesouros no céu, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Na sexta-feira nós estudamos sobre plantar e colher. Aí essa semana nós estudamos na segunda sobre diligência, na terça sobre meditação, meditar e obedecer a palavra, na quarta sobre doação, na quarta agora, né? Quarta. Aí quinta estudamos sobre ontem, né? As 4 áreas da prosperidade, lembra? Prosperidade espiritual, material, financeira e emocional. Você tem que desenvolver essas 4 áreas na tua vida para que você chegue a uma harmonia, para que realmente você tenha paz na tua vida. E hoje nós vamos meditar sobre os 4 níveis de prosperidade. Talvez você nunca tenha ouvido falar no que a gente vai meditar hoje, né? Mas é importante para você entender que a Bíblia, embora ela fale mais de 2.300 vezes sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, ouro, prata, ou seja, tudo relacionado a finanças, mais de 2.300 vezes, ela separa o que é algo espiritual, o que é algo físico, o que realmente é dinheiro, o que é honra, mérito, essas coisas, tá bom? Então, se você também não entender, fica tranquilo que em outros momentos eu vou estar falando mais sobre isso, ok? Mas vamos lá. Você já ouviu falar que alguém que tem dinheiro tem cacife? Cacife. Não sei por aqui, mas lá no interior a gente ouvia muito. Não, fulano tem cacife, porque tem dinheiro, tem cacife. Quem já ouviu falar isso? Coloca aí nos comentários só para eu saber se vocês já ouviram falar sobre isso. Cacife, tá? Essa é a primeira. São 4 níveis de riqueza ou 4 níveis de prosperidade e esse é o primeiro deles, cacife. Mas antes de entrar propriamente nos níveis, a palavra, o termo prosperidade do hebraico, ele diz o seguinte, é tisela do hebraico, tá? Que aparece na Bíblia tanto no Novo como no Velho Testamento, como abençoar. Aparece em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Então, para você entender que o termo ou o significado de prosperidade é algo que é real na vida dos filhos de Deus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está repleta desse termo, do termo tisela, tá? É um termo em hebraico, tisela. Ok, gente? E aí entra 4 níveis de prosperidade, onde existem palavras que nos direciona para cada um desses 4 níveis. Versículos vai estar usando uma palavra em hebraico, outros versículos vai estar usando outra palavra, e a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá bom? Entendido essa primeira parte, talvez seja um pouco técnico a devocional de hoje, a meditação de hoje, mas é importante para você saber, tá? Então, cacife é uma pessoa que tem o quê? Dinheiro. Dinheiro, literalmente, ela tem dinheiro, ela tem cacife. Como eu falei, no interior onde eu morava, eu ouvia isso, fulano tem cacique, ele tem dinheiro, ele tem moral por onde ele passa porque ele tem cacife, dinheiro, tá? Essa palavra cacife é uma palavra do hebraico que significa literalmente dinheiro. Dos 4 níveis de prosperidade, o cacife é o nível mais baixo, tá? É o nível mais baixo. Por isso que o dinheiro em si, ele é importante, mas dentro desses 4 níveis de prosperidade que a Bíblia nos mostra,
o cacife, o dinheiro, ele é o nível mais baixo, porque o cacife ele vem para servir. Para que você quer ter dinheiro? Por que você quer ter dinheiro? Aí entra o quê? Entra esse cacife. A gente precisa ter dinheiro para servir a nós, a nossa família e a outras pessoas, tá bom? Então o dinheiro é o cacife, é o nível mais baixo da prosperidade, ou o quarto nível, se não quiser dizer o mais baixo, o quarto nível da prosperidade. É bom você ter cacife? É bom, vai te ajudar muito. Afinal, a gente trabalha para quê? Para ter cacife, para ter dinheiro, para viver melhor, para cuidar melhor da família, tá bom? Não tem problema nenhum em você ter dinheiro, problema nenhum. O problema é, bom dia, Inha. O problema é quando o dinheiro nos tem. Quando o dinheiro tem o nosso coração, tá lá em 1 Timóteo, 1 a 2 Timóteo, tá bom? Mas a gente lê em Lucas, capítulo 12, vamos começar a andar a Bíblia hoje. Lucas capítulo 12, versículo 20, diz o seguinte, Lucas 12, 20. Lucas 12, 20. Diz assim, ó, mas Deus lhes disse, louco, você... Tá, esse versículo aqui ele está falando de uma herança, tá? De dois irmãos, e um pede para dividir com o outro, e enfim, tinha muitas propriedades. Aí no versículo 20 ele diz o seguinte, mas Deus lhes disse, louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com tudo que você preparou? Certo? Assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O que é que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que se eu só tiver dinheiro, não é suficiente para nada, não me serve. Só dinheiro não tem validade para mim, para Deus. Se eu não tiver o quê? Se eu não for rico para com Deus. Aí esse rico para com Deus é uma outra palavra que a gente vai ver mais abaixo. Tá? Essa pessoa aqui tinha muitas propriedades, tinha fazenda, tinha terras, tinha dinheiro. Mas se ele morrer, o que vai acontecer? Se ele só tiver cacife, se ele só tiver dinheiro, entende? Então, é o nível mais baixo, ou o primeiro nível da prosperidade, cacife, mas só dinheiro não resolve. Como a gente falou ontem, a irmã Jane falou ontem, tem gente que é tão rico, tão rico, tão rico, que tudo que tem é dinheiro. E a gente acha que isso é bom, que só o dinheiro vai resolver os nossos problemas e na verdade não resolve. E eu quero compartilhar algo com vocês que é o seguinte, muita gente diz que não, não, mas eu não amo dinheiro, Deus está no meu coração, Deus está... Mas as ações do dia a dia mostram a diferença. Oi Aline, bom dia, paz. As ações do dia a dia mostram diferente. Não adianta eu dizer da boca para fora que o dinheiro não me domina, que eu amo a Deus acima de tudo, se as minhas ações dizem diferente. Se eu não consigo abençoar, ajudar alguém porque eu tenho apego vou ficar sem dinheiro se eu ajudar alguém. Tá, gente? Então, cacife é o primeiro nível de prosperidade, é o dinheiro literalmente como a gente conhece e é o que a maioria das pessoas, se brincar todas, 99% das pessoas gastam a sua vida para conquistar. Enquanto a gente já viu que existe algo mais precioso e mais excelente. Segundo nível de prosperidade, Zerut, Z-E-R-R-U-T, Zerut. Zerut quer dizer honra ou mérito. Honra ou mérito. É um tipo de riqueza que não é tangível. Você não consegue pegar como você consegue pegar no dinheiro. É algo intangível, mas é o segundo nível de prosperidade bíblica diante de Deus. E aí a gente tem diversos exemplos de pessoas que elas eram extremamente prósperas através da honra ou do mérito. Um exemplo, Daniel, quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei, fala Mateus, Pai do Senhor, meu amigo, o rei, ele
passou a noite inteira preocupado, sem dormir, pensando se Daniel havia ou não sido devorado pelos leões. Tá? E quando foi na manhã seguinte, o rei acordou, a Bíblia fala isso, que ele foi às pressas até a cova dos leões para ver sobre seu amigo Daniel. E quando aconteceu isso, que ele chegou lá, Daniel estava vivo, então ele retirou Daniel e jogou o quê? Aqueles homens que haviam preparado aquela cilada para Daniel. Ele honrou Daniel. Isso é crédito, isso é prosperidade. Honra ou mérito. Honra ou mérito. Tá? Mas vamos ver aí uma passagem bíblica que nos mostra isso. Provérbios 22:1, se você quiser anotar. Provérbios 22, versículo 1, fala o seguinte pra gente. Provérbios 22, versículo 1. É melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. Ok, gente? É melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor o quê? É melhor ter honra. Porque o que adianta eu ter muito cacife, dinheiro, e não ter honra por onde eu passo? Não ter mérito por onde eu passo? Entende? Que é mais importante o teu nome, a tua pessoa, o teu comportamento por onde você passa, ser uma pessoa honrosa, respeitada, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Então observe que esse segundo nível de prosperidade, ele é muito mais importante. Por isso que aqui o salmista, e olha que Salomão, ele era uma pessoa extremamente abundante, rica, próspera, tá? Mas ele diz isso, é melhor ser respeitado do que ser rico. Imagina, certamente outros reis, por onde ele passava, ou que iam até ele, certamente eram pessoas que eram poderosas, tinham muitas riquezas, mas não eram pessoas honrosas, respeitosas. Provavelmente, sabe? Então, é melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. A gente vê muito isso aqui em famílias, onde os pais trabalham demais e esquecem dos filhos. E aí o tempo passa e acha que tem que trabalhar mais para dar uma vida melhor para os filhos. Ei, é melhor parar um pouco e estar presente. É melhor ser amado do que ter uma grande fortuna em ouro e prata. Nada adianta eu ter uma fortuna, conseguir trabalhar muito e ter muito dinheiro se eu não cuidar da minha casa. Então, entende que esse segundo nível de prosperidade, ele é mais importante do que o primeiro? Eu ter honra, eu ter mérito é mais importante do que eu ter dinheiro. Já dizia aquele ditado, né? Mais vale amigo na praça do que dinheiro no bolso. Faz sentido. Faz sentido, tá? Então, esse é o ponto 2. Prosperidade, zerute, tá? Ou honra e mérito. Amém, gente? Tá muito calado hoje, não tá? É uma devocional um pouco diferente, mas se você sair daqui hoje entendendo o contexto desses 4 níveis de prosperidade, eu tenho certeza que a tua vida a partir de hoje vai mudar. Quando a gente entende isso aqui, nada tira a nossa paz. Nada, 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 nada. A de ontem e a de hoje é para você viver em paz, independente de qualquer coisa na tua vida. Mas vamos lá, Zerute. Gênesis 23, versículo 15, é outro exemplo de honra. Gênesis 23, 15, que diz o seguinte. Isso aqui é com Abraão. Quando Sara, esposa de Abraão, ela morreu, né? Faleceu. E aí Abraão chega e diz 23, 13 ao 15. E Abraão foi até Efron, certo? Procurar um lugar para enterrar Sara. E ele disse, olha, eu desejo pagar o preço do campo. Ele viu um lugar que ele gostaria de comprar para poder ali enterrar Sara, sepultar Sara, sua esposa. E ele disse, eu gostaria de pagar o preço do campo. Depois de pagar, farei o enterro da minha mulher.
Respondeu Efrom a Abraão: Ouça-me, meu senhor. O terreno vale 400 moedas de prata. Mas o que significa isso? Entre mim e você, vá e sepulte a sua mulher. Ou seja, Efrom, ele deu o terreno para Abraão por causa daquele momento. Ou seja, Abraão, ele tinha honra diante de Efrom. Ele tinha honra. Quantas vezes a gente pode até ter dinheiro, mas as pessoas não querem receber porque respeitam, te honram pelo que você é. Tem uma pessoa, acho que ele não está aqui hoje, o Wagner. Eu estou indo para São Paulo domingo e ele se ofereceu a me ajudar no translado, a fazer um translado para mim de São Paulo para Campinas. Isso é honra. Tem um preço a pagar? Tem. Existe um preço a pagar? Existe. Mas ele disse, não, Wellington, eu faço questão de te levar. Então, a honra, a pessoa que você é, o respeito, o teu nome, a integridade que você leva, ela é mais importante do que o teu dinheiro. Ela é mais importante. Se você acha que porque você não tem dinheiro, tal, você não é importante, começa a cultivar honra. Começa a cultivar respeito diante das pessoas. Pois é, Dani, exatamente. Mas eu vou mandar para ele depois. Isso é honra. Quantas vezes as pessoas... Gente, durante muito tempo eu não tive nada. Não é do dia para a noite que você acorda e você tem toda uma estrutura dessa e tal. Não é. Mas durante muito tempo eu não tive nada e as pessoas me respeitavam pela forma que eu tratava, pela honra, pelo respeito que eu tratava, pela pessoa que eu era, ou que eu sou. Então, guarda isso no teu coração. Você viver de forma honrosa e respeitosa é melhor do que você ter dinheiro. E aí você vai acumulando, olha, ele chegou aí, ó. Wagner, a gente está falando sobre Zerut. É o segundo nível de prosperidade. Honra ou mérito. Que é mais importante a gente ter honra do que ter dinheiro. E aí eu citei o seu exemplo que você se ofereceu aí em São Paulo para me levar para Campinas. Isso é honra. E honra não é pelo quanto de dinheiro eu tenho, mas é pela pessoa que a gente... a forma como a gente vive no dia a dia, outras pessoas nos honram. Então é mais importante a gente ter honra, ter respeito, do que ter dinheiro. E aí a gente vai... E obrigado, tá, Wagner? Que Deus possa te recompensar e te honrar também por isso. E aí, qual o sentido disso? Wellington, então é mais importante, é melhor eu respeitar as pessoas do que ter dinheiro? Não. A ideia é que você construa um como base do outro. E aí você vai construindo as bases e você vai tendo esses 4 níveis, você vai acessando esses 4 níveis de prosperidade. Porque nem todo mundo consegue ser rico. Porque no momento em que começa a conquistar algum dinheiro, o que é que acontece? O que é que acontece? Simplesmente aniquilam, acabam com a honra. Tem pessoas que honram outras pessoas só enquanto não tem dinheiro. Depois que tem, esquece. O ego toma conta. Então, esse é o motivo de que muita gente não consegue ser rico, não consegue ter dinheiro. O dinheiro não é o mal, mas o mal está dentro da pessoa. Quando você dá dinheiro a alguém, vai revelar o potencial que ela é. Não é o dinheiro que transformou a pessoa. É a pessoa que simplesmente está se revelando. Entende? Então, Zerut é isso. Honra ou mérito. Mas vamos em frente, que hoje eu não quero passar muito da hora por causa de vocês, dos compromissos, dos nossos compromissos. Tá bom? Terceiro nível de prosperidade. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Sim, outra coisa. Gente, muitas pessoas nos honram, tá? Eu gostaria muito também que Viviane estivesse aqui, mas ela está em outro compromisso. Mas muitas pessoas nos honram demais, demais. E uma dessas pessoas também está aqui hoje, eu quero honrar a vida dela também. Essa pessoa que colocou aí verdade, Érica, madrinha do nosso casamento, amiga desde as antigas de Viviane, e aí quando eu conheci Viviane, conheci ela também, nosso amigo Jefinho. Inha, que Deus abençoe vocês grandemente. Obrigado por tudo e saiba que em Deus, a gente também honra vocês, porque vocês são pessoas, caraca, de uma integridade absurda.
tá bom? Que Deus derrame bênçãos cada vez mais sobre a vida de vocês e obrigado por tudo que tem feito por nós. Eles cuidam da gente como se fossem os nossos pais, sabe, gente? É um carinho tão grande que Inha e Jefinho tem com a gente que parece os nossos pais. E obrigado por esse amor e por esse carinho também. Saiba que a recompensa ela vem de Deus, tá bom? Vamos lá. Terceiro nível de prosperidade, sécula. Quem assistiu a aula de sécula semana passada? Quinta-feira, eu acho. Alguém assistiu? Eu vou passar mais rápido, porque já tem uma aula inteira falando sobre sécula na quinta-feira. E quando a gente postar no YouTube, você vai lá e assiste a devocional inteira falando sobre sécula. Mas o que seria o terceiro nível de prosperidade bíblica? É tesouro ou crédito. Tesouro ou crédito diante de Deus. Qual a passagem mais forte sobre isso? É quando Jesus diz, olha, é melhor você acumular riquezas no céu do que na terra. É melhor você acumular riquezas no céu do que na terra. E Jesus fala isso para quem? Para o jovem rico. Lembra da passagem do jovem rico? Que Jesus disse, olha, não ajunteis, deixa eu até pegar aqui. Não ajunteis tesouro na terra. Mateus 6,19, tá? 6,19. O jovem rico, ele tinha uma grande fortuna, ele vivia obedecendo os mandamentos. Ele disse, Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? O que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Observe que o jovem rico, ele tinha o quê? Cacife. Ele tinha cacife, ele tinha muito dinheiro. O que é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse, olha, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. Essa é a passagem. E aí ele se entristeceu, o jovem rico se entristeceu e saiu. E a Bíblia não fala mais dele. Há quem diga que ele não vendeu, que ele não decidiu vender ou seguir a Jesus. Mas enfim, isso não, a Bíblia não fala e não cabe a mim ou a você dizer se ele não teve a salvação ou não. O ponto aqui é, duas decisões nós podemos fazer. A primeira decisão é abrir mão de tudo que a gente tem. Abrir mão de tudo que a gente tem e viver inteiramente para Cristo. E não quer dizer que eu vou vender a minha casa e dar, não é isso. Porque se aquele jovem ele tivesse decidido no seu coração seguir a orientação de Jesus, ele ia recuperar tudo de novo. Então Deus não quer que eu venda a minha casa e dê para os pobres, mas Ele quer que eu, no meu coração, Ele tenha essa certeza de que Deus vale mais do que os meus bens. No teu coração você precisa saber de que Deus é mais importante do que o teu trabalho, do que o dinheiro que você tem, do que os bens que você tem. E aí é onde entra que Jesus disse, olha, não acumulem para vocês tesouro na terra. Esse tesouro na terra, Jesus está dizendo o seguinte, ó, não acumule sécula na terra. Não acumule sécula, eu vou dizer depois o que é. Onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês o que? Tesouros, sécula no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, onde estiver a sécula, aí também estará o seu coração. Eu sei que é um pouco difícil de entender, é meio confuso de entender, mas nós precisamos saber o seguinte, a Bíblia ela foi escrita, se eu não me engano, em aramaico, em grego e no hebraico, acho que é isso. Então, existe a raiz da palavra. Existe o original da palavra e é nesse original que muitas vezes a gente precisa ir buscar para entender o que aquele versículo está dizendo. Então, quando Jesus diz, aí esse versículo muita gente usa para justificar a teologia da pobreza. Não sei se você viu, ontem eu fiz um vídeo logo quando a gente terminou a devocional falando sobre isso. A teologia da pobreza. Tem muita gente que usa esse versículo para dizer, não, a riqueza não é de Deus. Jesus disse para não acumular riqueza aqui. Então, quem quer viver na pobreza, vive na pobreza. Vive na pobreza. Eu decido viver na riqueza, na prosperidade de Deus. Vida em abundância, porque é o que Deus deseja para a gente. Mas a raiz da palavra, nesse versículo aqui, Jesus está dizendo, olha, não acumule
Tesouro, sécula, para você aqui na terra, é o quê? É crédito. Quanto mais você fizer algo para Deus aqui, para outras pessoas aqui, você está acumulando crédito diante de Deus. Jesus disse: qualquer um que fizer algo para um dos meus pequeninos está fazendo para quem? Para ele. Então você está acumulando o quê? Sécula, crédito. Essa passagem, o tesouro, ele quer dizer o quê? Crédito. É como se... Pronto, usar de novo o exemplo do Wagner. Wagner vai me levar de São Paulo para Campinas. Ele está me honrando. É um tipo de prosperidade, o nível 2. E o que é que vai existir agora entre eu e Wagner? Vai existir um crédito, vai existir uma sécula. Eu vou estar devedor a ele por algo que ele fez por mim. Ah, mas ele me pediu para eu dever? Não. A sécula, gente, ela é natural. Não é algo forçado. Ah, eu vou fazer algo para um mendigo porque agora Deus está me devendo. Não é isso, é natural, porque, gente, o preço que Jesus pagou por mim e por você, por mais que a gente faça bondade, caridade nesse mundo, nunca vai pagar o que ele já pagou por você e por mim. Não é isso. As coisas têm que ser de forma espontânea, natural. Sabe? Por que será que eu sou uma pessoa tão abençoada hoje? Eu não quero usar o meu exemplo para me enaltecer, me engrandecer de alguma forma. É porque, sabe aquela foto que vocês riram horrores ontem? Eu também ri, fica tranquilo com isso. Caraca, naquele tempo ali eu não tinha nada. Nada financeiramente, mas como eu ajudava as outras pessoas. Às vezes eu estava indo da feira para casa, que eu trabalhava pegando frete na feira, e tinha uma velhinha com a feira na cabeça. O que é que eu fazia? Bota aqui, minha senhora, ia deixar na casa dela sem cobrar nada, sabe? Às vezes trabalho na igreja, quantas vezes eu dormi na quadra aberta, quadra de colégio aberta, porque ia ter um evento da igreja, o som estava lá e a gente precisava dormir para que ninguém furtasse o som, as coisas, e a gente dormia na quadra aberta. Ou seja, tudo que você faz com o coração disponível para Deus de forma espontânea, de forma natural, você está acumulando tesouros. Tesouros aonde? No céu. E esse tesouro, a traça não corrói, ferrugem não corrói. E Deus, ele está só ali, ó, só computando. Existe uma calculadora de Deus que vai computando tudo que você faz no reino. Tudo que você faz está ali computando. Então, observe que você ter sécula, crédito, tesouro diante de Deus é mais importante do que você ter o quê? Do que você ter o zerute diante dos homens. E é mais importante do que você ter o cacife no teu bolso. Observa que é uma escala, a prosperidade ela é uma escala, é um crescimento onde você vai evoluindo. Bom dia, Karina. O primeiro é eu ter dinheiro, eu ter o cacife. O segundo é eu ter honra diante dos homens, honra ou mérito diante de outras pessoas. O terceiro é eu ter tesouro diante de Deus. Por isso que Jesus disse, se você fizer o que você fizer para um dos meus pequeninos, está fazendo para mim. Ele recebe de forma espontânea quando você faz com o coração disposto realmente a servir. É o maior mérito, é a maior, sabe? Esse é o segredo para a gente prosperar diante de Deus. É você ter um coração disposto a servir, porque Jesus, sendo glorioso, ele se despiu de toda a sua glória para nos servir. O maior exemplo de servir veio do próprio Cristo. Ele fez isso quando ele lavou os pés aos seus discípulos. E aí, Pedro, não, os meus não. Pedro, se você não deixar, você não tem parte comigo no reino dos céus. Então entenda, aquela pessoa que não serve outras pessoas, ela está desconectada de Deus, da essência do verdadeiro evangelho, do verdadeiro cristianismo. Porque o cristianismo é isso, é servir, é amar ao próximo como a si mesmo. E aquele que ama o próximo como a si mesmo, ele é uma pessoa que está disposto a servir. E quando eu faço isso, eu estou acumulando o quê? Tesouros diante de Deus. Amém, gente? Esse é o segredo. Não é quanto você tem.
não é quanto de dinheiro que você tem. Por isso que todo dia eu digo aqui, a gente está numa devocional, um movimento que é 100 por 1. 100 por 1, ou seja, a prosperidade material, ela está ligada à prosperidade espiritual. Se você começa a abençoar outras pessoas com o que você tem, e não diga que você não tem nada, porque eu já disse aqui, você tem amor, você tem um sorriso, você tem um abraço, você tem ouvidos para ouvir alguém que está precisando. Você tem um conhecimento que pode abençoar outras pessoas. Tudo isso é computado diante de Deus. Ah, Wellington, mas eu já faço isso e eu ainda estou na mesma situação. Calma, existe um tempo. José foi vendido aos 17 anos, mas ele foi governador aos 30. Davi recebeu a promessa, foi ungido rei, em média ali dos 15 anos, começou a governar aos 30. Então existe um tempo para acontecer. Abraão recebeu a promessa, eu não lembro, 70 e algumas coisas, 80, não lembro realmente, mas Isaac nasceu, tinha 99 para 100 anos. Não é assim, existe um processo de transformação dentro de mim e de você que precisa acontecer. E ao longo do caminho a gente tem que se manter firme. Por isso que a Bíblia diz, olha, sede firmes e constantes. Firmes e constantes. É assim, ó, eu não posso parar. Em alguns momentos eu vou estar correndo muito, fazendo, sabe, cuidando de muita gente, abençoando, correndo atrás dos meus objetivos também, me esforçando. Em outros momentos eu vou estar mais lento, devagar, mas nunca pare. Sede firmes e constantes no Evangelho. E viver isso aqui, gente. Olha, é isso aqui. Não existe outra coisa. Está aqui dentro dessa palavra, dessa Bíblia. Caraca, pega isso aqui e vive. Não tem como, a gente já estudou, não tem como você ser próspero financeiramente, emocional, espiritual, material, se você não viver essa palavra. Você pode até ser rico, mas não vai adiantar de nada. É viver isso aqui. Interessante que eu estava lendo um comentário, acho que ontem, sobre prosperidade, a pessoa colocou, é só obedecer a Deus que a gente vai ser próspero, a gente vai ser rico. Mas quem é que obedece realmente a Deus? Caraca, gente, é santa ignorância. Jamais a gente vai ser perfeito, jamais nós vamos conseguir seguir realmente sem falhar, sem cometer um deslize ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Mas o que importa é o coração disposto, inclinado a obedecer, a viver essa vida de obediência. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque embora ele tivesse pecado, sabe, o arrependimento ele veio, ele tomou conta e ele se desviou daquele caminho. Essa é a chave. Então que você possa hoje, a partir de hoje, ter essa ciência. Se você já acumula tesouro diante de Deus, ou a sécula diante de Deus, continue fazendo. Continue fazendo. Faça as coisas para os homens como se estivesse fazendo para Deus. Colossenses 3:23. Você está acumulando crédito diante de Deus e vai sorrindo. Lembra da foto de ontem? Vai trabalhando sorrindo, com alegria, com amor. Vai vir a colheita. Vai vir a colheita porque Deus ele é justo. Aí você vai começar a trabalhar, Deus vai começar a te dar ideias para você ir colocando em prática. E aí daqui a pouco você vai ver que tudo está fluindo. Esteja sensível a ouvir a voz de Deus. Deus vai te dizer, olha, começa esse projeto, faz isso, vai por aqui. Deus vai começar a te dizer e você vai fazendo. E aí a bênção de Deus começa a vir. Mas não adianta também, eu conheço não, a gente escuta. Ah não, agora eu vou trabalhar para Deus porque o meu chamado é trabalhar na obra. E aí a pessoa simplesmente não faz mais nada. Aí quer viver uma vida de prosperidade. Se acomoda, se encosta. Entende? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Uma coisa está ligada à outra. Não existe separação entre obra, né? A obra de Deus e a minha vida pessoal. Não existe. A obra de Deus ela é dentro da tua vida pessoal. Tua vida pessoal, obra de Deus. Imagina a minha mão. O dedo aqui é a obra de Deus.
Aí você, não, agora eu vou viver na obra de Deus. Pronto, a tua vida só é a obra de Deus. Mas a tua vida, ela tem trabalho, família, a tua vida pessoal, tem a obra de Deus, tem ajudar o próximo. E tudo isso é a tua vida. Não existe separação. Eu faço a obra de Deus o tempo todo, em todo lugar. Isso eu digo, eu faço para você fazer. Onde você estiver. Está no consultório, no caso da Dani aí, está no consultório atendendo, compartilhe uma palavra de ânimo com alguém. Ela está na obra. Entende? Está dentro de casa, teu filho, tua esposa, teu esposo está cabisbaixo, vai lá, dá um sorriso para ele ou para ela, dá um abraço, dá uma palavra de Deus, ora junto. Está em casa, mas está na obra. Então não existe separação entre a obra de Deus e a tua vida. Quando existe essa separação, é porque nós estamos desconectados do propósito. Mas quando você entender realmente o teu propósito, onde você estiver, você faz a obra. Amém, gente? Isso é forte. Sécula. Existe um caso muito forte, não sei se você conhece, do rei Ezequias. Aquele rei que Deus mandou o profeta ir lá e disse, olha, você vai morrer. E aí quando o profeta Isaías sai, que vai chegando já no hall ali da casa do castelo, não sei, agora me fugiu o nome, o rei, ele se volta para a parede e começa a orar a Deus. Ele ia morrer. Deus já tinha dito a ele que ele ia morrer. E ele disse, Senhor, mas eu procurei viver uma vida íntegra, servir, obedecer o teu nome, tal. Na mesma hora, Deus dá a mensagem para o profeta de novo, o profeta Isaías, e diz, Isaías, volta e fala para o meu servo Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Gente, isso é muito forte. Imagina tu ter o poder diante de Deus, para Deus te dar mais alguns anos de vida. Isso é possível, mas é o quê? É o crédito, a sécula que você acumula diante de Deus. Você, Senhor, eu procuro viver uma vida de obediência. Sou falho, mas eu procuro viver a tua palavra. O Senhor conhece o meu coração. Me abençoa nesse projeto, me abençoa no trabalho, me abençoa para eu ser promovido, abençoa aquela obra que eu estou fazendo, me manda mais clientes. Aí Deus vai pegar lá a calculadora, né? Lembra a calculadora dos créditos? Aí vai dizer, poxa, Karina, Dani, Wagner, Inha, Mirella, Aline, tem esse crédito diante de mim. Eu vou atender a oração dele. Eu vou atender o desejo do coração dele. Caraca! Isso é muito forte. Aí as pessoas vivem o quê? Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro e não sai do canto. É porque não entenderam ainda que não é isso. Sécula, crédito diante de Deus. Quem era eu? Matuto do interior. Não tinha nada. Já fui para 4 países, 3 continentes. Conheci quase todos os estados do Nordeste. Crédito diante de Deus. Deus, ele não se preocupa com o teu nível intelectual, com a tua, se tem ou não faculdade, se tem ou não um emprego bom. Acumula crédito diante de Deus. É a riqueza que você precisa. O dinheiro, ele vai vir porque é natural. A riqueza vai vir porque é natural. Honra, mérito diante de outras pessoas vai vir porque você vai estar conectado com Deus, com tua essência. Amém, gente? Então Ezequias, ele tinha esse crédito diante de Deus. Deus disse, olha, você vai ver mais 15 anos. Como é bom a gente ter crédito diante de Deus. Não olha para aquelas pessoas que têm dinheiro, que tem um carrão que você queria ter, que tem uma casona que você queria ter. Não olha para elas. Olha para Deus. Olha para Deus. Quando a inveja vier, sabe, inveja, o sentimento de inveja, ora para Deus e Senhor, tira isso do meu coração. Lembra de ontem das 4 áreas da prosperidade? A emocional é você saber quem você é. Prosperidade emocional é quando você entende que você é a imagem e semelhança do Criador. Que você já tem todas as coisas estão disponíveis para você.
Se você começar a trilhar esse caminho, Deus vai começar a derramar sobre a tua vida. Você vai viver em paz. Em paz, gente. Nada pode tirar a minha e a tua paz, se nós estivermos verdadeiramente conectados com Deus. Amém? Vamos para a nossa último nível de prosperidade. É chamado de leshma. Esse é o melhor. O primeiro, cacife, é o dinheiro. O segundo, zerut, é honra ou mérito entre os homens. O terceiro é sécula, é o crédito, a honra diante de Deus. E o quarto nível de prosperidade é o mais pleno que uma pessoa pode chegar. É chamado de leshma. Leshma é o quarto nível de prosperidade. E o que é leshma? Leshma é valor. Valor. Em ações no mercado financeiro, existe essa diferença, porque não sei se você sabe, existe uma diferença entre preço e valor. Por exemplo, deixa eu pegar algo aqui que faça sentido. Eu vou usar o exemplo do meu óculos. Preço e valor. Imagine que esse óculos aqui, o preço dele, vamos supor que é R$200, tá? Aprende. Imagina que o preço desse óculos, eu vou lá na loja, é R$200. Só que esse óculos aqui foi a minha esposa que me deu. Aí alguém chega para mim e diz, Wellington, eu te pago R$200 nele. Ele é usado já, eu pago o preço da loja, R$200. Eu vou vender? Não vou. Por quê? Porque ele tem um valor para mim. Não é preço. Ah, Wellington, eu pago 300, eu pago 400. Eu não vendo. Porque ele tem um valor. Não existe preço que pague ele. Eu tenho um relógio do meu pai me deu, que esse relógio tem a minha idade. Tem 30 anos o relógio. 30 anos. Eu fui olhar o preço desse relógio hoje, ainda vende assim como relíquia. É um relógio que funciona, tá, gente? Um relógio Oriente, que ainda funciona depois de 30 anos. E esse relógio, ele em média, deve custar uns R$150. R$150. Eu pesquisei para saber. Só que podem me dar R$10.000 por esse relógio que eu não vendo. É a lembrança que eu tenho do meu pai. Quando eu nasci, não existe valor, não existe preço que pague essa lembrança para mim. Entende qual a diferença entre preço e valor? Então, o leshma é valor diante de Deus. As pessoas querem tajar um preço em você. Ah, mas deixa eu ver aqui. Não, mas Wagner tem. O preço de Wagner é isso. Dani só vale aquilo. Mirella nem se fala, não vale nada. Mirella não vale nada. Oxinha vale, sei lá, R$10. Aline, Alexandra, Karina, Eletromix e Manjane. Esse povo aí vale $2. As pessoas querem tajar o teu valor. Mas deixa eu te dizer. Você não tem preço, você tem um valor diante de Deus. E só quem sabe o teu valor é Ele. Sabe por quê? Porque foi Ele que pagou o preço por você. Ele pagou o preço por você. Lembra lá em 2 Reis, quando... eu não lembro se foi... Acho que Ezequiel. A viúva que tinha 2 filhos, o esposo morreu, ficaram dívidas, e aí os credores vieram pegar os seus filhos. E aí Eliseu chega e diz, olha, o que é que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele diz, pronto, começa a pegar vasilhas dos teus vizinhos, um monte de pote, tudo que você puder pegar. E começa a encher de azeite todas as vasilhas. Depois vende o azeite, paga a dívida e vive com o que sobrar, com o resto, com o que você tiver. A vida não tem preço, ela tem valor. E o valor dela só Deus sabe, porque Ele que pagou e Ele que fez. Foi Ele que deu a tua vida. Então isso é leshma diante de Deus. Isso é o maior nível de prosperidade que uma pessoa pode chegar. É quando ela entende que ela é imagem e semelhança de Deus.
Quando eu entendi isso aqui, eu faço questão de ensinar todo dia para Viviane, todo dia para Sofia. Não é o que eu tenho, não é a casa, o carro, o emprego, nada que eu tenho. É o meu valor diante de Deus. Eu posso andar com um sapato furado, mas eu sou precioso diante de Deus porque Ele me criou. Ele pagou um preço altíssimo de sangue, de vida, com a vida dele para me comprar. Então não é o que eu tenho diante das pessoas, é o que eu sou diante de Deus. Ninguém pode dizer que se eu sou ou se eu não sou alguma coisa. Ninguém pode te dizer se você é ou não uma pessoa honrosa diante de Deus. Porque Ele sabe que você é, se você viver dedicado para Ele. O valor que você tem para Ele é inestimável, não tem preço. Não tem preço. O óculos pode valer R$200 de preço, mas o valor dele é inestimável para mim. O seu valor para Deus é inestimável. Não deixe ninguém te colocar para baixo porque acha que, sabe, o narizinho empinado. Acha porque tem alguma coisa, um tênis melhor, uma roupa melhor. Acha que é alguma coisa e quer colocar a gente para baixo. Erga a cabeça, saiba quem você é. Ainda que você esteja com o sapato furado, com a roupa rasgada, saiba quem você é, porque não é isso que te define diante de Deus. Não é isso que te define diante de Deus. Lembrei de um versículo agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Provérbios. Pronto. Provérbios 22:2 diz o seguinte: o rico e o pobre são iguais perante o Senhor. Por quê? Porque Deus criou os dois. Então o teu valor diante de Deus não é com base no que você tem. É com base no que você é e no que você vive. Isso é léstima. Isso é léstima. Qual é o seu valor de vida? Quais os seus princípios? Caraca, assim, eu tento não falar isso, mas eu tenho que falar. A gente acha que o nosso emprego vai o quê? Você já sabe. Vai mudar a nossa vida. Aí a gente gasta toda a nossa energia para um emprego, toda a nossa força para o emprego. Chega em casa, não tem disposição para nada. Aí não cuida da nossa casa, não cuida do nosso companheiro ou da nossa companheira, não cuida dos nossos filhos, não cuida da nossa comunhão com Deus porque nós estamos muito cansados para parar, para ler, para meditar. E a gente está dando a nossa vida para o emprego. Eu tenho que falar. Tenha as coisas diante de você precisa ser feita com harmonia. Algumas pessoas usam o termo equilíbrio, mas eu não vou entrar nisso hoje. Mas tem que ter esse equilíbrio que as pessoas dizem, né? Essa harmonia. Não é equilíbrio, é harmonia, mas enfim. Entenda que a prosperidade ela vai vir quando você começar a entender essa diferença. Diferença do cacife, do dinheiro, literalmente, do zerute, da honra, da sécula, do crédito diante de Deus e da léstima. Fala, Igor. Bom dia. Entende, gente? Vocês entenderam essa devocional de hoje? Quem entendeu, pelo amor de Deus, bota aí nos comentários, porque foi um pouco pesado, um pouco mais técnico, mas bota aí se você entendeu. Se você quer viver a verdadeira prosperidade de Deus, coloca aí se você quer viver a verdadeira prosperidade de Deus. A gente acha que o nosso dinheiro que a gente recebe do emprego é para pagar conta. E não é. Deus nos dá um emprego para a gente abençoar o reino, para a gente acumular crédito diante dele e também para fazer as nossas coisas. Amém, gente? Wagner disse, eu sei como é isso, de dar a vida para o emprego e faltar tempo para as outras coisas. Exatamente. Exatamente. Amém, gente? Então é isso. Espero em Deus que realmente você tenha guardado essa mensagem. Eu vou chamar alguém para orar hoje.
Lembrei agora de chamar para alguém orar hoje. Se alguém quiser, manda aí nos comentários que a gente já vai finalizar, tá bom? Se alguém quiser também, claro, bota nos comentários que eu te chamo para orar. Então é isso, de verdade eu espero que com essa série de 10 aulas você tenha encontrado um sentido diferente para a tua vida e para as tuas finanças conectadas em Deus, tá? Quer conversar mais? Me chama, Wellington, quero falar sobre isso e a gente conversa, tá bom? Tem muito conteúdo bom aí também no Instagram que eu tenho postado, é algo que eu vou continuar postando sobre prosperidade, sobre finanças bíblicas, para que possa te alcançar cada vez mais, tá? E quem quiser, gente, quem quiser aprofundar mais, não estou fazendo propaganda, mas se você quiser, a inscrição da minha mentoria está aberta, se você se sentir à vontade para fazer, tá? Tá com preço especial, desconto lá da Black Friday, enfim. Se você quiser aprimorar o teu conhecimento em finanças, entra lá no link e faz tua inscrição. Se você não quiser, não faz, e aqui já tem o conteúdo que você precisa, mas tem que colocar em prática. Tem que colocar em prática o que você está aprendendo aqui, tá bom? Senão também não vai ter efeito nenhum. Não adianta você saber o que a Bíblia diz se você não colocar em prática, tá bom? E aí, quem vai orar? Alguém vai orar? Mas já colocou amém, eu vou salvar porque tem me ajudado tanto. Amém, que bom. Ninguém se pronunciou para orar, então eu vou orar e agradecer a Deus pelo nosso dia, pela nossa semana. Semana que vem eu estarei em São Paulo, então eu acredito que menos na terça-feira eu não vou conseguir fazer a devocional. Talvez na terça eu não consiga, mas eu vou fazer um esforço para todos os dias a gente manter a devocional, nem que seja um período mais curto, mas segunda-feira a gente faz, de certeza, segunda-feira a gente faz a devocional 7h02, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. Senhor, te agradecemos porque Tu és bom, porque o Teu cuidado dura para sempre em nossas vidas. Te agradecemos porque tens nos mostrado o caminho mais excelente. Tens nos mostrado, Senhor, o caminho para alcançarmos a prosperidade, a riqueza e abençoarmos cada dia mais a nossa família e o Teu reino. Nos dá um dia de paz, um dia abençoado na Tua presença, um final de semana próspero e abençoado para todos que estão aqui. Que a nossa família, nosso trabalho, nosso emprego, tudo que colocamos nas nossas mãos venha a prosperar em nome de Jesus. Amém, gente? Beijão no teu coração. Nos vemos segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!